cara, a educação ela tem muito a ver com a minha vida, né? Como eu já disse anteriormente, a educação mudou a minha vida. Foi através de um olhar sensível de uma educadora que eu pude enxergar em mim algo que eu mesmo não conseguia ver, né? Então aquilo, cara, mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa por conta da educação. Muitas vezes as pessoas que têm dinheiro, que nascem em uma condição privilegiada, você fala isso, a pessoa não consegue ter a dimensão do que é mudar uma vida, né? E eu tô dando aqui um testemunho de que a educação mudou a minha vida mesmo. Normalmente a gente pensa que a educação muda a vida das pessoas no sentido de que a pessoa adquire uma boa formação, com isso tem um bom emprego, uma boa remuneração e por isso tem uma vida boa. E claro que isso ocorre também e deve ocorrer cada vez mais. Mas ela mudou no sentido de que ela permitiu que eu enxergasse o meu potencial, né? E para que você consiga enxergar esse potencial, você precisa de educadores mais sensíveis. E eu tive acesso a uma educadora dessa na escola pública. Eu estudei a vida toda na escola pública, inclusive a universidade. Eu me formei em uma universidade pública. Então a educação mudou a minha vida. Motivo pelo qual eu nunca, a partir do momento em que eu começo a pensar numa vida profissional, eu nunca pensei em outra coisa que não fosse ser professor. Eu sempre fui apaixonado pela ideia de ser professor. Como eu sempre fui muito estudioso, muito disciplinado, durante a militância, eu já era professor. Então eu fui professor da escola do MST, eu fui professor da Escola Nacional de Formação do PCdoB, dava curso de formação, não ainda professor em sala de aula, mas eu já dava aula, vamos dizer assim, né? Durante o período em que eu cursei a universidade, eu dei aula voluntária em vários cursinhos populares aqui em Marília e tal. Então, nesse período em que eu tô no gabinete do Sidney, eu cursei, então, Ciências Sociais na Unesp, né, de 2000. Eu ingressei em 2007 e me formei em 2012, um pouquinho depois que eu saí da secretaria, né? E a partir de 2014 eu comecei a dar aula de forma definitiva. Então eu dei aula em muitos lugares. Dei aula no Benito Martinelli, que é uma escola no Santa Antonieta, dei aula no Maria Isabel Sampaio Vidal, dei aula no Vitor Jorge em Oriente, uma cidadezinha aqui do lado e tal. E eu digo que é o seguinte, a universidade, ela te dá toda a condição de você aprender didática, metodologia, você, né, do ponto de vista técnico ali, ela é fundamental, ela te dá todo um aporte teórico para que você possa futuramente ser um professor. Mas o lugar onde você aprende a ser professor é na sala de aula, a universidade não te ensina a ser professor, né? Então eu aprendi a ser professor com os meus alunos. E na medida em que você identifica a sala de aula como um espaço plural, um espaço de construção de conhecimento, você passa a considerar aquele espaço não como um professor iluminado que vai trazer o conhecimento aos alunos, mas como um espaço de construção coletiva de conhecimento. Então você valoriza o capital cultural que aquele aluno já tem acumulado, a sua visão de mundo, as suas necessidades, os seus anseios, né? Então tudo isso te faz ser um professor melhor, né? Um professor que está atento à realidade dos seus alunos, com certeza ele vai conseguir resultados melhores. Quando o aluno sabe que você gosta dele, ele se dedica mais, ele leva em conta outras questões. Então eu sempre tive isso como uma regra em ser professor. Então para mim não existe aquela coisa, o aluno bom e o aluno ruim, né? Para mim todos são alunos e todos são um desafio, né? E eu me apaixonei por essa profissão logo que entrei em sala de aula. Como eu comecei pela escola pública e em particular em escolas de grande vulnerabilidade social, em áreas de grande vulnerabilidade social, essa questão de você estar presente na vida dos alunos ganha uma importância muito maior. Então tem alguns exemplos. Essa semana não, mas algumas semanas atrás eu tive um episódio triste na minha vida particular, que eu perdi a minha cachorra, né? Uma cachorra que nos acompanhou, a Nescau, o nome dela. Foi uma cachorra que nós pegamos filhotinha e nos acompanhou por 14 anos, né? Um bom tempo no que se refere à vida de um cachorro. E ela estava muito doente, estava com um tumor muito agressivo e tal, e a gente foi fazer o tratamento no hospital veterinário da Unimar aqui em Marília, né? E como ela estava com o fígado muito danificado, ela não podia tomar os medicamentos via oral. Então, durante uma semana, eu precisava ir todos os dias com ela na universidade para que eles pudessem aplicar os medicamentos, né? E assim foi, inclusive no fim de semana. Quando eu chego no fim de semana, que fica um médico veterinário e uma aluna de plantão, quando eu chego para cuidar dela lá no hospital veterinário da Unimar,
A menina que estava junto ali, a estagiária, ela ficou me olhando assim e eu percebi que eu a conhecia de algum lugar. Eu falei, eu acho que essa menina já foi a minha aluna, né? E antes que eu pudesse perguntar, ela mesmo se dirigiu a mim e falou, o senhor não deu aula no Benito Martinelli e tal? Eu falei, dei sim, você foi minha aluna, né? Ela falou, fui, professor, você lembra? Tal. Aí lembrei dela, ela falou o nome e tal. E cara, e ela falou, professor, eu quero muito te agradecer. Aí eu falei, por quê, querida? Ela falou assim, olha, eu tive aula com o senhor, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Ela era uma aluna que se destacava, uma aluna muito estudiosa, inteligente, mas num ambiente muito difícil, né? Uma área com grande vulnerabilidade social, os alunos com pouco interesse de aprendizagem, uma sala muito agitada, vamos dizer assim. Embora eu conseguisse sempre dar aula nesses ambientes, mas não, digamos assim, não era um ambiente onde as pessoas estão pensando ali em estudar numa universidade, principalmente numa universidade pública ou nos cursos mais concorridos, né? E ela me falou na época, quando eu era professor dela, que o sonho dela era cursar veterinária, fazer a faculdade de veterinária. Ela falou, mas professor, tem como, né? Porque aqui não tem faculdade pública de veterinária, as faculdades são muito longe, eu não tenho grana para viver nessas cidades. E as particulares, a minha família não tem dinheiro para pagar, né? Meu pai abandonou a gente pequenininho, a minha mãe trabalha de doméstica, faxineira e tal, não vai conseguir pagar uma faculdade para mim. Então, infelizmente, é só um sonho, professor. E na época eu falei para ela, querida, pelo contrário, é possível sim. Aí apresentei a ela o ProUni, que é um programa do governo federal, né, que você é selecionado pela nota do Enem e pode conseguir bolsa de até 100%. Mas como ela estava no primeiro ano do ensino médio, eu não vi o resultado. Dei o site para ela, tal, não sei o que, e depois acabei saindo da escola, não a vi mais, né? E nesse dia, então, que eu tô lá com a minha cachorra no hospital, ela falou, professor, eu fiz a faculdade pelo ProUni, tive até, perdoa que eu até me emociono aqui, mas ela falou, tive 100% de bolsa, porque eu fui a primeira, professor, a minha nota foi a melhor aqui da nota de corte da Unimar, e eu estou no 5º ano, o ano que vem eu já estou formada, já tenho até uma possibilidade de um emprego legal e tal. Falei, então, cara, se isso não é mudar a vida das pessoas, o que é, percebe? Então eu acho que o professor, ele tem que olhar para os seus alunos e identificar esse potencial, né? Você auxiliá-los no sentido de que eles possam encontrar os caminhos, né? Mais do que um professor arrogante que se acha dono da verdade, um professor que esteja atento, né, às necessidades dos seus alunos. Então esse é um depoimento entre muitos outros que eu poderia dar aqui do quanto é importante essa profissão, né? E esse período todo que eu estou na escola, que eu fiquei na escola pública, foi muito rico, muito proveitoso. E depois eu começo a lecionar também no Colégio Objetivo, que é onde eu leciono até hoje, né? E eu leciono para todo mundo, cara. Eu dou aula do 6º ano até o cursinho pré-vestibular para todas as turmas. Então, eu dou aula de Geografia, História, Sociologia e Filosofia no ensino médio. Então, eu sou o professor de Humanidades do colégio. Cara, é muito bacana porque ali, por exemplo, você não tem o problema da vulnerabilidade social, né? São alunos com uma boa estrutura familiar, com condições econômicas privilegiadas, vamos dizer assim. Mas o desafio de ser professor, embora seja diferente ali, mas ele é igual, cara. Então tem coisa, por exemplo, que eu sempre falo para os meus alunos, eu falo para eles, falei, cara, você está de recuperação? É o seguinte, não é só você que está de recuperação, eu também estou de recuperação. Porque quando a gente faz a prova avalia o seu desempenho escolar, avalia o quanto você aprendeu, mas avalia também o quanto eu ensinei. Então essa responsabilidade também é minha. Quando eu vou falar com um pai de aluno, nas reuniões de pais e mestres, eu sempre digo isso, falo, olha, eu e seu filho estamos juntos de recuperação. E eu garanto para você, pai e mãe, que se ele fizer a parte dele, nós vamos recuperar. Porque eu vou procurar novas estratégias, eu vou procurar novas abordagens. Porque uma coisa que é importante a gente saber é que há 40 anos atrás, o professor e a escola era praticamente a única fonte de conhecimento que o aluno tinha. Hoje o conhecimento está muito difuso, cara, muito difuso. Está na internet, está nos documentários. Então eles têm acesso a muita coisa. Hoje eu vou dar aula de astronomia no 6º ano. Eu estou falando lá do Big Bang e tal, não sei o quê. O menino já levanta a mão e fala, professor, vi um documentário na Netflix essa semana que surgiu um novo buraco negro, porque tem a tese do Stephen Hawking e não sei o quê e tal. Então, ou seja, o conhecimento está muito difuso. Então, para competir com isso, você precisa procurar dar um significado para aquilo que você está ensinando, né? Para que os alunos possam ter interesse, aquilo precisa fazer sentido para eles, né? Então, como educador, esse é sempre o esforço que eu faço, né? Eu ouço muita gente falar, professor gosta de doutrinar aluno. Cara, essa é uma visão
muito equivocada sobre o que é educação. Porque quando você fala que o professor doutrina o aluno, você parte do princípio que o aluno é um imbecil que não consegue pensar, né? E eu não penso desse jeito, muito pelo contrário, eu acho os alunos extremamente criativos, inteligentes, espertos. Então eu sempre, assim como eu educo os meus filhos, os meus alunos eu também procuro educar para autonomia, né? Eu não quero necessariamente que o aluno pense igual a mim, mas eu quero que ele pense por conta própria, para que ele tenha condição de tomar decisões na vida, que ele possa ter um olhar amplo sobre a realidade, sobre as coisas, para que ele possa ter tudo o que lhe é necessário para tomar a melhor decisão possível por ele mesmo, né? Então isso para mim é muito valoroso, cara. Então ao longo da minha história eu tenho, né, ano após ano, tido aí centenas de alunos e certamente eu faço um esforço de fazer diferença na vida deles, sabe? É uma coisa que eu preparo as minhas aulas, eu estudo, eu me desafio, eu vou procurando coisas novas, porque realmente o lugar que eu sou mais feliz, além do lado dos meus filhos, né, que são os meus maiores amores nessa vida, além disso, o lugar que eu sou mais feliz nesse mundo é em sala de aula, né? Aqueles 55 minutos de aula são sagrados e eu dou ali o meu melhor, porque eu sei que o meu melhor ali vai contribuir para formar uma geração de pessoas melhores, com um olhar mais sensível para o mundo, e isso vai contribuir para construir um mundo melhor. A gente fala em mudar o mundo como se fosse possível mudar tudo de forma abrupta, né? Ou seja, vou acordar amanhã e vai ter um mundo novo. Não é assim, né? A gente muda o mundo no dia a dia, né? Com calma. Então, cada um que a gente ganha para um olhar mais generoso, mais sensível para o mundo, eu acho que a gente está contribuindo para mudar o mundo. E modéstia à parte, o meu esforço nos últimos anos tem sido contribuir para que no dia a dia a gente possa ir produzindo um mundo melhor. Não dá para ter um mundo melhor sem seres humanos melhores, e eu penso que a educação é um instrumento poderoso para que a gente possa produzir seres humanos melhores.